Olá, gente! Mais uma vez um prazer trazer informações que contribuem, né, para o exercício da cidadania. E hoje uma temática bem importante também sobre questão da pensão por morte, as mudanças nesse benefício de pensão por morte para este ano agora, 2022. E para essa temática, para essa abordagem dessas mudanças, nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o Dr. Lucas Salles, advogado previdenciarista, e o Dr. André Abrantes, advogado trabalhista, né, que ambos compõem os núcleos aqui do escritório Edson Daniel Advocacia, e nós estamos juntos hoje justamente para trazer essa informação. Dr. Lucas Salles, as suas considerações iniciais. Eu estou olhando para você, Dr. Lucas Salles, eu estou querendo lhe chamar Dr. Lucas Salles, William Bonner, do escritório. E doutor André, doutor André seria quem? Eu já disse, Fátima Bernardes dá errado. Não, Fátima Bernardes Renata Vasconcelos. Vasconcelos. Dá errado. Tá errado. Pô, não. Brincadeiras à parte, doutor Lucas Salles, advogado aqui, para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Papo Previdenciário. Aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento aí sobre um tema de bastante importância, né, para os segurados. Doutor André Abrantes. Satisfação de novo aqui, né? Essa conversa muito interessante, muito legal. Trazer informação sobre pensão por morte hoje para os nossos queridos seguidores. Muito bem, então já começando nossa temática de hoje, primeiro é bom a gente esclarecer para o nosso amigo que nos acompanha aqui. Eu quero até agradecer a você que nos dá a honra de seguir, né, aí o nosso canal, se inscrever, dar o seu like. Isso é muito importante para todos nós. E um projeto interessante de levar informação cidadã. Olha, primeiro vamos definir, já que a temática é sobre pensão por morte e as mudanças agora para 2022, vamos ter extrair aqui um conceito, né, de pensão por morte. O que seria a pensão por morte? O que consta esse benefício de pensão por morte? O que vem a ser? Qual o conceito? Dr. Lucas Salles. Então, pensão por morte é o benefício devido pela Previdência aos dependentes do segurado falecido. Segurado, como todos já sabem, aqueles que estão acompanhando aqui a gente de vez em quando, é aquele que tem contribuições para a Previdência ou a figura do segurado especial, o agricultor que comprova o exercício da atividade rural ali em regime de economia familiar. Então, vindo a falecer esses segurados, seus dependentes, cônjuge, companheiro ou outros dependentes que a gente vai abordar aí de forma mais específica ao longo da nossa conversa, vão ter o direito ao recebimento da pensão por morte para não ficar desamparados ali. Entendi. Então, não ter uma renda a menos dentro da casa. Quando você fala nesse conceito, quando você fala em segurado da Previdência, não é só o aposentado não, porque o cara pode vir a falecer e não está aposentado ainda, né? Exatamente, ele pode estar contribuindo, ele pode ser empregado, ele pode ser autônomo, né? Pode ser a dona de casa, que a gente falou sobre ela aqui recentemente. Então, qualquer segurado, qualquer pessoa que esteja contribuindo, gera o direito à pensão por morte. Tem carência? Carência, né? Primeiro, vamos explicar aí ao nosso ouvinte aí o que é a carência. O benefício de pensão por morte, ele independe de carência. Carência é aquele número mínimo de contribuições que você precisa realizar para gerar o direito à concessão do benefício. No caso da pensão por morte, o benefício independe de carência. Independe, quer dizer... Independe. Tendo a carência ou não, o benefício vai ser concedido para os dependentes. Quer dizer que se a pessoa, por exemplo, um exemplo, só para a gente esclarecer, se a pessoa tiver, tipo assim, 1 mês, 2 meses pagando INSS e vier a falecer, já tem qualidade, cara. Tem direito ao benefício. A diferença aí é justamente o tempo pelo qual o benefício vai ser pago. Certo? Se tem, nesse caso aí específico, poucos meses de contribuição, é bem provável que a pessoa receba uma pensão temporária ali, só 4 meses. Que a gente vai falar sobre a pensão Isso, a gente temporária. fala sobre ela. E aí logo depois o benefício é cessado, mas assim, alguma coisa recebe, a título de pensão por morte. Então já demos um introdutório aí sobre a questão do conceito desse benefício de pensão por morte. Aí vamos aproveitar já com o Dr. André Abrantes, porque aí eu já vou lhe perguntando aqui na sequência da pauta, quais seriam os dependentes desse benefício, os dependentes do benefício da pensão por morte. Existe um rol, né? Um rol que está lá na lei,
dos dependentes. Os principais, que inclusive existe uma preferência entre os dependentes, mas os primeiros aí nessa lista de preferências são os descendentes, que no caso são os filhos, né? Os cônjuges, o companheiro também, o companheiro ou a companheira, que é aquele que convive em união estável, o filho menor de 21 anos e o filho maior que seja incapaz ou pessoa com deficiência. Nessa questão do filho, vale salientar que também se enquadra os equiparados a filho, que são os enteados, os curatelados, aqueles que estão sob a guarda, que é um entendimento um pouco recente do Supremo. Um menor sob guarda, né? Um menor sob guarda, exatamente. Porque às vezes o menor, a guarda do menor ali é de um avô, de uma avó. Acontece isso Acontece. mesmo. Foi justa essa decisão dos tribunais superiores, porque eu conheço muitos casos, na prática mesmo, que a avó é quem toma conta do neto. Aí a avó vem a falecer, ela toma conta e tem a guarda, né? Porque às vezes por N motivos, né? Aí ela vem a falecer e não ficava a pensão para aquele neto, né? E agora Exato. com esse entendimento do Supremo, Fica a pensão porque é um entendimento justo justamente porque tem essa qualidade de dependente e como aquele que garantia a subsistência desse dependente tinha qualidade de segurado e veio a falecer, nada mais justo que conceder também o benefício de pensão por morte para esse dependente, né? certo. Quando você falou no início, quando você estava falando nas categorias de dependentes, você falou, eu vi bem que você falou questão de cônjuge, companheiro ou companheira, né? Exato. Você falou essa categoria. Eu pergunto assim, porque hoje existe aquela relação homoafetiva, companheiros do mesmo sexo, Sim, sim. relação homoafetiva. Por exemplo, duas pessoas do sexo masculino ou duas do sexo feminino, que formam um casal homoafetivo. Aí um deles vindo a falecer, nesse caso também fica a pensão, porque Também. A nossa legislação não faz distinção quanto à união homoafetiva e para essa união se aplica a mesma disposição legislativa para a união heteroafetiva. Então, independe se são dois homens, duas mulheres ou até mesmo de opção sexual diferente, sendo cônjuge ou companheiro, ainda que não seja casado com a certidão de casamento, é possível reconhecer a união estável homoafetiva na via judicial e pleitear a pensão por morte. E terá o direito, obviamente, desde que cumprido também os demais requisitos, né? certo. O doutor Lucas Salles, você falou também da questão da possibilidade de pensão também na área rural, né? Pensão por morte. Por exemplo, porque a gente viu aqui a questão de carência, que você falou, quando estava falando de carência é aquele período que o segurado vai contribuindo para o INSS, né? Pagando o INSS. Mas no caso do agricultor, o segurado especial, aquele que vive da subsistência, como é que fica essa situação? Vai ter direito também à pensão por morte, o possível dependente? Como é que fica essa relação no sentido dos agricultores? No caso da pensão por morte urbana, o foco é mais ali em comprovar a qualidade de dependente, né? A qualidade de segurado geralmente é mais fácil de comprovar, a qualidade de dependente fica por comprovar, na maior parte dos casos. Na questão da pensão por morte rural, além de comprovar a qualidade de dependente, é necessário comprovar a qualidade de segurado especial ali da pessoa que faleceu. Como é que comprova a qualidade de segurado especial? Provando que aquela pessoa de fato era agricultor ali em regime de subsistência. Em outras palavras, praticamente planta para comer o que planta, né? E aí, comprovando isso aí, comprovando essa qualidade de segurado especial, os dependentes desse segurado têm todos os direitos daqueles dependentes do segurado urbano também. Não há distinção. Mesmo ele não pagando? Recebe do mesmo jeito, mesmo sem contribuir, tudo normal. Certo. Comprova-se a qualidade de segurado especial da mesma forma que se comprovaria no caso de uma aposentadoria por idade rural também. Outra coisa, doutor Lucas Salles, que usa muito essa expressão assim, que existe também, pensão desdobrada, dividida. O que vem a ser? Você dá um conceito dessa pensão por morte desdobrada. Pensão desdobrada é aquela pensão por morte que vai ser rateada, vai ser dividida entre mais de um dependente. Às vezes o segurado ali que faleceu, ele tinha
um cônjuge e 2 filhos. Essa pensão ela vai ser rateada, vai se desdobrar ali em 3, né? Então desdobrada, literalmente falando, que desdobra, né? Exatamente, desdobra, divide. divide para o número de dependentes ali que o segurado falecido deixou. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, por exemplo, acontece muito isso, às vezes um casal ali, né? Aí o homem, ou a mulher mesmo, vamos dar um exemplo do homem, ele deixa a casa, ele é casado no civil, mas ele deixou a casa e não fez o divórcio mesmo, legalmente. Deixou a casa e foi morar com outra mulher. E ficou, e aquela... Permaneceu casado. Permaneceu casado civilmente. Formalmente. Aí, alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, ele morando com uma outra companheira já, sem casar lá, aí ele vem a falecer. Essa ex-esposa mesmo, que não fez a separação, vai ter direito, ou quem tem direito é só a que estava com ele na morte. O direito à pensão por morte, nesse caso aí, é da pessoa que estava vivendo com esse segurado. Da companheira. Da companheira. Mesmo ele ainda sendo casado? Mesmo ele sendo casado, isso. Em regime de união estável, o direito aí seria do companheiro. No caso, apesar de permanecer casado, né, no papel civilmente, essa pessoa que faleceu era separada de fato, né? Então a pessoa casada com ele ali não teria direito ao benefício da pensão por morte. Teria direito somente se comprovasse que havia ainda uma ajuda ali nas despesas, que ela era dependente desse segurado falecido. Isso, havia uma dependência econômica, apesar de estarem separados de fato. Se não comprovar essa dependência... Se não comprovar, o direito à pensão por morte seria tão e somente da companheira. Agora, se essa ex-esposa, que é casada civilmente, que não está vivendo de fato com ele, mas é casada de direito, ele saiu da casa, como esse exemplo, mas aí ela ficou com um filho. A pensão fica só ainda para a companheira ou esse filho tem direito? Aí a pensão seria desdobrada para a companheira e para o filho do casamento mesmo. Se o filho também, obedecendo aquele mesmo critério, se ele tiver até 21 anos. Até 21 anos, ou se ele for maior de 21, inválido, né? Entendi. Então ficou bem esclarecida a questão da pensão. Nesse ponto tem um detalhe interessante que é a questão da amante, né? A questão de... que se amante, tem até uma música de Marília Pedroso que fala amante não tem, como é? Amante não tem lá, né? Podia ser amante. Amante não tem lá. Podia ser amante não recebe pensão, né? Se é amante, não recebe. Não, a gente tá falando assim, rindo um pouquinho, mas a amante, às vezes o cara, por exemplo, é casado e tem um amante mesmo. Exato. Porque nessa situação em que houve uma separação de fato, porque não estava separado lá, não teve o divórcio, né, realmente consolidado, não teve a averbação na certidão do casamento, mas existe uma separação de fato, no caso que foi dado aqui. Mas naquele caso em que tem um relacionamento, o que o pessoal chama fora do casamento, né, o homem ou a mulher é casado, mas mantém um relacionamento extraconjugal, um amante. Eu já vi caso aqui no escritório mesmo, o cara era casado. De clientes, viu, pessoal? Não, aqui no escritório mais de clientes. De clientes, obviamente. Vamos deixar claro. Não, de clientes, pô, peraí. De clientes que depois veio a falecer, aí a esposa veio aqui e disse, não, mas ele tinha uma namorada, um amante. E eu digo, mas ele vivia com a senhora. Ele vivia comigo, às vezes tinha final de semana que ele dormia lá. Eu sabia, aquele capa safado. Mas não tem direito nesse caso, porque é um namoro, um amante, né? Exato. Ele convivia realmente com uma esposa, de forma sacana, inclusive, porque o cara convive com uma mulher, casada e tudo, e eu não sei como é que ela aguenta também. Porque ela mesmo, nesse caso aí, foi uma cliente que me falou, eu sabia, vez por outra, quando ele não voltava no final de semana, eu já imaginava, estava na casa da outra. Agora tem uma situação aí, né? Às vezes essa amante, ela não tem conhecimento que esse cara tem outra família. Eita, ainda tem isso, né? Isso, e aí se esse cara tem outra família, mas ela não tem conhecimento disso... Rapaz, tem outro caso que eu lembrei agora. Não, é sério mesmo, porque a gente tá no ramo aqui, o cara era caminhoneiro, caminhoneiro, e ele passava meses fora. Exato. E ele terminou tendo um amante no outro estado, e passava um mês, 2 meses, aí quando vinha uma carga para o lado de cá onde ele tinha a esposa, aí
Eu sei que ele foi levando isso e depois essa de lá conseguiu, porque ela nunca sabia que realmente ele era casado nem que tinha uma família aqui. Isso, pra ela, então, ela estava vivendo ali na cabeça dela num regime de união estável. Perfeito. Ela era companheira dele. Companheira até de viagem, porque depois eu soube que ela dizia, não, viajava inclusive com ele, de lá do estado onde estava, ia para outros estados, ela vivia. Só não ia no estado da outra companheira. Não, da outra não. Era o limite. Lá não podia entrar não. Nesses casos a gente convive na prática aqui. É quase 20 anos de direito previdenciário, a gente convive na prática, né? Isso aí. Perfeito. Mas então, tem essa questão aí, né, da possibilidade, a gente estava falando em pensão desdobrada, né? Isso, pensão desdobrada. O doutor André fez uma colocação bem importante, essa questão da amante mesmo. Agora, vamos continuando aqui na nossa pauta, né? Nós vamos falar agora sobre essa questão, doutor André, Certo. essa questão da pensão temporária. Sim. Isso é novo, né? Porque até alguns anos, novo que eu digo, mais recente. É recente, é. Porque o que vem a ser pensão temporária? Como é que se encaixa essa questão da pensão temporária? Até 2015 toda a pensão era vitalícia, exceto a do menor, né? Que ficava limitada até 21 anos. Depois de 2015 veio algumas regrinhas e inovações aí na legislação para ter limites na pensão. Um dos limites é aquele que tem menos de 18 meses de contribuição da Previdência Social, é aquele que tem qualidade segurada, existe qualidade do dependente para aquele que vai receber, mas ele não tem, o falecido, não tem mais de 18 contribuições para o INSS. Então, supor, ele começou a trabalhar e com 4 meses de trabalho faleceu. Esse segurado, ele não vai deixar uma pensão vitalícia, uma pensão temporária, que vai durar apenas 4 meses. Essa pensão temporária ela também vai se aplicar quando o casamento ou a união estável tiver menos de 2 anos. Então, peraí, vamos contextualizar aqui para esclarecer para quem está nos acompanhando. Vamos dar um exemplo. O cidadão, ele é casado, por exemplo, faz 2 anos que ele é casado. Já faz 2 anos de casado. Aí ele agora, vamos dizer, no começo desse ano agora, ele arrumou um emprego. Certo. Carteira assinada, tudo direitinho. E contribuiu 3 meses só, janeiro, fevereiro e março. E morreu. Então, essa pensão vai ficar como? Temporária? Essa pensão vai ficar temporária. Mesmo tendo os 2 anos de casado? Mesmo tendo os 2 anos de casado, porque são requisitos cumulativos. Ele tem que ter mais de 18 contribuições previdenciárias e tem que ter mais de 2 anos de casamento ou de união estável. Se um desses requisitos não forem preenchidos, a pensão terá uma duração limitada a 4 meses. Então ele tem que ter os 2 requisitos. Faltou um. E quando é que tem a pensão vitalícia? Para toda a vida. Por exemplo, o esposo morreu, ou a esposa, né? Um ou outro. Morreu e a esposa vai ficar pro resto da vida, vitalícia. A pensão hoje só é vitalícia se o cônjuge tiver mais de 44 anos. Teve menos de 44 anos, a pensão vai obedecer uma regrinha em que pode ser de 3 anos a duração, se for entre 21 e 26 Também anos foi de mudanças idade. que houve depois, né? Foi mudanças recentes. Vai ter ali uma tabelinha que depende da idade. Quanto mais novo é o beneficiário, é o dependente, menor é o prazo de duração da pensão. O pessoal até fala, isso aí é os codinomes, né, que as pessoas usam, até de forma hilária, mas, por exemplo, disseram que quando houve essas mudanças, eu lembro bem, acho que foi também em 2015, salvo engano, não sei, quando houve essa mudança a limitação da idade. Foi em 2015. Aí o pessoal dizia, pronto, agora acabou a pensão brotinho. Já ouviu falar disso, pensão brotinho? Essa é nova pra mim. Não, mas a mídia, de uma forma geral, ela falava, usaram essa expressão, pensão brotinho. Adivinha do seguinte caso, por exemplo, às vezes, no caso aí, uma jovem, um brotinho mesmo, uma jovem de 18 anos, 19, 20 anos, aí casava com um aposentado de 70 anos, por exemplo. Acontecia, viu? Acontecia. Casava e aí, pouco tempo depois, ele vinha a falecer. Esse brotinho, essa jovem de 18, 20 anos, ficava recebendo a pensão pro resto da vida. Se acontecesse um caso desse agora, por exemplo, ela com 18, 20 anos, casasse, passasse uns 2 anos ou mais com esse senhor, já de 60, 70 anos, e ele vinha a falecer,
ela só pode receber até 22 anos agora, né? 3 anos. 3 anos, né? Até 21 anos o cônjuge só recebe 3 anos de pensão. Pronto. E num caso desse, né? Por isso que disseram, acabou a pensão brotinho. Né? O pessoal usou isso, essa expressão. Sério mesmo, não tá rindo, né? Não, já ouvi muitas Olha, histórias. é porque quando sai a mudança, o pessoal bota apelidos, né? Pensão brotinho, diz que acabou também aquela questão da pensão viúva negra. Já ouviu falar também? Viúva negra? Já. A viúva negra também. Né? A viúva negra, vocês sabem, né? Quando comprova depois que ela mandou matar o cara para ficar com a pensão. Antes dessa mudança, ela ficava recebendo. Agora, se comprovar que ela tem coparticipação no crime, ela cessa, né? É a pensão viúva negra. É cada uma, né, gente? Cada uma. Essa daí, longe de mim. Então, a pensão temporária ficou esclarecida também. Outra coisa, se o cara, por exemplo, um segurado, vou dar um exemplo, fica mais claro, um segurado da Previdência, ele cometeu um crime, certo? Ele cometeu um crime e foi condenado e ficou cumprindo pena em regime fechado. E ele ganhava menos do que, ele ganhava um salário mínimo por aí, e terminou que preencheu os requisitos do auxílio reclusão. É outro benefício, mas eu quero fazer uma pergunta contextualizando. E ficou, os dependentes ficaram recebendo o auxílio reclusão. Aí lá dentro da penitenciária, mataram ele, por exemplo. Ou mataram, ou ele teve um problema de saúde e morreu. Porque lá na penitenciária não mata não. Só sou de raiva. Aí ele veio a falecer. No caso, como é que vira pensão o auxílio reclusão? Não é que o auxílio reclusão vira pensão, né? Os dois recebendo os dois? Não vai receber os dois porque o segurado veio a falecer e aí não tem mais aquela coisa do dependente ficar recebendo o benefício porque o provedor ali está cumprindo pena em regime fechado. Mas se ele estava recebendo auxílio reclusão, os dependentes estavam recebendo auxílio reclusão, significa que ele tinha qualidade de segurado. Isso. Se ele tinha qualidade de segurado, os dependentes vão receber a pensão por morte. Cessa o auxílio reclusão, passa a receber a pensão por morte. Não é exatamente uma transformação, é que deixa de ter direito a um, passa a ter direito ao outro. Entendi. Claro, sim, né? É porque deixa de acontecer o evento prisão e passa a acontecer o evento morte. Exato. Que gera também, que gera a pensão, obviamente. Exato. Certo. Essa questão da pensão, ela também houve umas mudanças bem significativas com a reforma, principalmente no cálculo, no valor, né? Porque até antes da reforma se dava de uma forma e depois da reforma, como fazer o cálculo é diferente. Mudou completamente. Como seria, doutor André Abretes? Como é que está o cálculo da pensão? Hoje a pensão ficou limitada a um valor de 50%, faz a média de 100% dos salários do falecido, né? E aí dessa média arranca metade, fica metade do valor. 50%. E aí, 50%, mas aí tem um acréscimo de 10% por cada dependente, cada beneficiário da pensão por morte. Peraí, vamos dar um exemplo que fica melhor do pessoal entender. Eu quero dizer assim, por exemplo, o esposo, ele era aposentado e recebia R$2.000 de aposentadoria. Por exemplo, a aposentadoria dele era R$2.000. Perfeito. E ele, na casa lá era ele, a esposa e tinha 2 filhos menores de 21 anos. Certo. 2 filhos. Ele, a esposa e 2 filhos menores de 21 anos. Certo. Ele veio a falecer e a aposentadoria dele era R$2.000. Antes da reforma, ela ia receber os 2.000, né? Os dependentes. Era 100%, né? Aí mudou agora. Agora mudou. Aí no caso desse, pronto, pra gente saber como é que fica. No caso desse ele recebia 2.000. Sim, eu vou fazendo até as contas aqui. A primeira coisa Fazer as contas aqui, peraí. Vamos lá. Pronto. 2.000 era o valor da aposentadoria. Faleceu. Primeira coisa que se tem que fazer é cortar esse valor pela metade. 50%? Pronto, então 1.000, ficaria 1.000. Isso. Ia receber 1.000? Não, porque como nesse caso existia o cônjuge e 2 filhos, ou seja, 3 dependentes, vai ter um acréscimo de 10% para cada dependente, ou seja, acréscimo de 30%. Então 50% que já tem, com mais 30%. Exato. Então daria 80% de quanto? 80% Dos 2.000 no caso. Dos 2.000. Então peraí, 2.000, calma aí, que eu estou fazendo para o pessoal entender. 80% dos 2.000, dá 1.600. Pronto, seria essa a aposentadoria? Essa seria a pensão? a pensão, isso.
e aí rateada para os três, né? Pega 1.600, divide por 3, vai ser o valor da cota parte de cada um. Tá vendo como isso aí foi prejudicial para o segurado? Porque antes da reforma, no caso, Sim, ficaria 2.000, né? E agora ficou 1.600. Nesse caso, é uma perda de R$400. O caso pode ainda ser muito mais grave se a gente imaginar que só houvesse apenas um dependente, possivelmente ficaria limitado ao salário mínimo, seria uma perda de quase R$1.000. Por exemplo, nesse caso aqui, só tivesse ele e a esposa, não tivesse filho. Isso. No caso seria 60%, os 50% de regra, mais 10% dessa dependente, que é a esposa. Então, peraí, 60% de 2.000 dá 1.200. Então, essa aposentadoria que ele recebia de 2.000, se fosse só para a esposa, ela só ficava recebendo 1.200. 1.212 porque ia ficar limitada ao salário mínimo. Porque não pode ser menos do que o mínimo. Exato. Mas é uma perda significante, né? Quase R$1.000 de perda aí. 780 aí. É por isso que essa reforma da Previdência aí, os cálculos do pessoal da área econômica, é um cálculo em 10 anos, uma economia de quase 1 trilhão. Também desse jeito. E tem ainda um agravante que é, a gente pegou um caso em que o falecido já era aposentado, né? Se a gente pega um caso em que o falecido não é aposentado, ele vai ter um cálculo de como se ele tivesse aposentado para se chegar à regra da pensão. E nesse cálculo vai incidir a nova regra que já é prejudicial também. Falando, vamos deixar isso aí para outro vídeo. É complexo, mas só para esclarecer que só prejudicou o segurado e os dependentes. Prejudicou o povo brasileiro para essa reforma. O pessoal está começando a sentir agora. Doutor Lucas Salles, ainda nessa temática, com relação à acumulação da pensão, como é que ficou? Porque houve mudança também. Pode acumular, a pessoa pode ter 2 pensões, ou pode ter uma aposentadoria e uma pensão. Acumular pensão com aposentadoria, pode? Depende, né? Como boa parte das respostas para o direito sempre depende. Nesse caso da pensão por morte, 2 pensões no mesmo regime, por exemplo, 2 pensões no INSS, não é possível, não pode receber. Pode acumular a pensão desde que sejam pensões por morte de regimes diferentes. Vamos supor, a pessoa tinha um vínculo estadual, regime próprio, e tinha também um vínculo ali no regime geral, INSS. Pode acumular as 2 pensões. 2 regimes diferentes. 2 regimes diferentes. Agora, 2 pensões do INSS, 2 cônjuges diferentes, por exemplo, não é possível. Só para esclarecer para o pessoal, quem está entendendo a questão de regime, mas quem não entende. Por exemplo, o cidadão ele é funcionário público de determinado estado, concursado. Ele contribui no contra-cheque dele para aquele regime próprio daquele estado. Mas ele também tem uma atividade na iniciativa privada. Ele é um contribuinte autônomo, alguma coisa assim, paga INSS também, certo? Isso. Ele vem a falecer, como são 2 regimes diferentes, um regime próprio e um regime geral, esse do INSS. Se ele vier a falecer, vai poder acumular os 2, o dependente. Isso, é possível acumular os 2. E aí quando são cônjuges diferentes também. Vamos supor, era casado com um servidor, um funcionário público, esse aí faleceu, ficou recebendo a pensão do regime próprio ali. Casou novamente com uma pessoa da iniciativa privada, faleceu também, vai poder receber. Agora, se era casada com um servidor público, ele faleceu, recebe a pensão por morte. Casou com outro servidor público, faleceu também, aí não recebe a pensão por morte. Opta pelo mais vantajoso, né? Opta pelo mais vantajoso. Foi bom você tocar nesse assunto aí, que é o seguinte, muita gente tem essa dúvida mesmo. Por exemplo, muita gente já perguntou aqui no escritório mesmo, doutor Edson, eu queria saber o seguinte, eu sou pensionista, eu já sou pensionista, meu ex-esposo faleceu e eu fiquei com a pensão. E agora, eu já tenho uns 2 ou 3 anos que eu estou convivendo com outra pessoa. E a gente está com vontade de casar mesmo no civil. Eu sou viúva e tal. Eu estou com medo, porque se eu casar eu perco a pensão, essa dúvida é bem recorrente, sabe? Nesse caso, perde a pensão, se casar novamente. Não. Não perde a pensão. Quem for pensionista e quiser casar, pode casar à vontade, não perde a pensão. Pode ficar à vontade. Mas tem que optar, então, por uma das... Se o seu novo cônjuge vier a falecer, aí você poderá optar pela pensão de maior valor, certo? Por exemplo, casei, era pensionista, certo? E aí minha cônjuge faleceu.
a nova cônjuge faleceu e a pensão dela ficou R$1.000 a mais do que a que eu já recebia. Eu posso pegar essa pensão e renunciar a que eu já recebia, porque é um valor superior a que eu já tenho. Nesse caso aí você opta por a mais É mais vantajosa. vantajosa. Mas, Exato. mas o fato de casar não pega aquela Isso, pensão, não. não. Se o cara não. Existe um mito de que essa qualidade de dependente seria perdida porque agora você teria um novo cônjuge e uma nova fonte de renda, digamos assim, né? Uma renda a mais no grupo familiar. Mas isso é um mito, isso aí não procede porque a dependência do cônjuge ela é presumida. Então, se o seu companheiro veio a falecer, não importa se você vai instituir um novo matrimônio, sua pensão continuará normalmente pelo prazo que tiver que durar. Bom, só para a gente fechar essa temática de hoje, Dr. Lucas Salles, está falando em pensão, aí tem muita gente que está nos vendo e ouvindo aí. A gente viu aqui no decorrer do debate que o aposentado ou o segurado que trabalha ou que já é aposentado vindo a falecer vai ficar a pensão para os possíveis dependentes. Mas no caso, quando a pessoa que veio a falecer, por exemplo, que acontece muito isso, quando a pessoa que veio a falecer recebeu um amparo social, aí veio a falecer, gera pensão? Não, BPC não gera pensão. A BPC é esse amparo. O BPC é um amparo para a pessoa ali, para o próprio beneficiário, e ele vindo a falecer, infelizmente os dependentes não ficam com a pensão. Mas se for um caso, por exemplo, tem um casal lá e o esposo matar sempre o esposo, né? Nos nossos exemplos, só tá matando o esposo. As mulheres até nisso estão na vantagem. É o empoderamento feminino. O esposo vem a falecer e ele recebia um BPC. Só que eles tinham 4 filhos menores. Eles viviam numa situação realmente de extrema miserabilidade. Só dependia desse benefício. Aí ele veio a falecer. Não fica nada para essas crianças ficar de menor, todo de menor, as coisas. O BPC não vai gerar a pensão. Nem nos casos desses. Nem no caso em que fique crianças, os menores. Numa extrema miserabilidade. Extrema miserabilidade, não fica. Definitivamente o BPC não gera. Não gera. O que pode conseguir aí é, se for o caso, né, alguma das crianças tiver alguma deficiência que impeça a mãe, né, que ficou de trabalhar, e aí pode conseguir o BPC para aquela criança. Dá uma entrada num BPC para a criança. Pode tentar o benefício para a criança. Eu fiz essa colocação porque eu já vi também aqui nos casos reais do esposo falecer e a mulher chegar, doutor, o que é que eu vou fazer agora? Porque é eu e 5 filhos, tudo menor, tem um de 4, um de 3, tem uma criança de 8 meses, a gente só vivia desse benefício. Ele já era doente, mas pelo menos esse benefício ajudava. Agora não fica nada para essas crianças e infelizmente não fica. Infelizmente não. Doutor André, tem alguma coisa para acrescentar? Só quanto a essa questão aí do BPC não gerar o direito à pensão por morte, tem uma saída, uma solução alternativa que é o beneficiário do BPC contribuir como facultativo. Contribuinte facultativo é aquele que não é autônomo, não é empregado, e ele, tendo essas contribuições, ele vai gerar o direito à pensão por morte para os seus dependentes, para a esposa ou para os filhos, que o nosso ouvinte agora que está nos vendo, nos ouvindo, que acha que está recebendo um BPC e vai gerar esse direito à pensão, não vai. Então a saída é você tirar um pouquinho do seu benefício. Boa dica, viu gente? Boa dica. E fazer essa contribuição mensal, porque em caso de falecimento você vai conseguir deixar o benefício de pensão por morte para os seus dependentes. Essa dica é excelente, ficou para o finalzinho. Portanto, você que ficou conosco até o final, recebeu uma informação aí super importante, né? E se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, deixa aí nas descrições, no comentário, e nós teremos o maior prazer em informar, em dar um feedback e esclarecer a sua dúvida, tá certo? Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. As considerações finais, Dr. Lucas Salles. Eu só tenho a agradecer estar aqui mais uma vez, poder bater esse papo com vocês aqui. Espero aparecer mais vezes. Até a próxima. Dr. André Abrantes. Uma satisfação, né? Falar de falecimento nunca é bom, mas falar de benefício previdenciário é. Isso. Então fica aí as informações para os nossos seguidores, aí, os inscritos no canal. E estamos aqui sempre que precisar para discutir direito previdenciário. De livre e espontânea pressão. A gente vem de bom grado, né? Bom grado. A informação cidadã é muito importante para a gente Exato. levar cada vez mais. Pois, gente, esse foi o nossa temática de hoje. E esperamos que você compartilhe, se inscreva aí no canal, dê o seu like,
nos acompanhe nesse projeto de informação cidadã. Até o nosso breve encontro.